Estou estudando e algumas coisas mudaram na minha vida. Não sei vocês, mas eu fui aquela pessoa que amou muito estudar, mas não necessariamente amou a escola ou a faculdade, principalmente a faculdade. Eu sentia que as coisas que realmente me interessavam não estavam dentro dessas instituições, então eu aprendi a estudar muito por fora. Mas confesso que depois que eu tive meu burnout em 2021, que minha relação com o trabalho, com o estudo e até mesmo com a leitura mudou bastante, eu deixei os estudos em segundo plano na minha vida, mas isso vem mudando nos últimos tempos por aqui. E talvez com esse vídeo eu esteja tentando talvez te lembrar do prazer de estudar ou não, talvez estudar não esteja prazeroso para você. Mas eu sempre senti que, por exemplo, eu precisava estudar coisas para o meu trabalho, mas durante muito tempo eu senti que eu era obrigada a estudar para ter um crescimento no trabalho, para eu conseguir ir bem em uma prova na faculdade, num assunto que não me interessava. O estudo durante muito tempo se tornou uma obrigação correlacionada a coisas que não me interessavam pessoalmente. Isso fez com que a minha relação com o estudo fosse 100% prejudicada, mesmo eu tendo prazer em estudar coisas que me interessavam, mas eu já estava tão desgastada de ter contato com aquilo que não era minha paixão, que eu acabei deixando realmente o estudo em segundo plano assim que eu pude, principalmente, como eu comentei, quando eu tive meu burnout. Até então eu estava lendo muitos livros teóricos da área de gestão de pessoas, que era a área que eu atuava até então. Então eram os livros que eu consumia, eram os livros teóricos também que eu consumia para esta área, mas muito por obrigação, por conseguir aprender algo para aplicar em algum treinamento, para alguma metodologia do meu trabalho, ou até mesmo algo que a minha própria gestora, direcionava para que eu lesse, para que eu conseguisse aplicar aquilo no meu dia a dia. Meu estudo e até a minha leitura ficou condicionada durante a minha faculdade até 2021, basicamente nisso. Até 2022 eu diria, Só que ultimamente, principalmente por conta da biblioteca secreta, eu tenho sentido cada vez mais a necessidade de estudar. Eu estava com receio de que isso fosse algo que fosse mudar negativamente a minha experiência com a literatura, mas confesso que não é isso que está acontecendo. O principal ponto que eu vejo que mudou isso é realmente a diferença de você estudar aquilo que é a sua paixão. E estudar pode ser das diversas formas, gente. Você pode assistir um documentário, você pode ler um livro sobre o tema que está te interessando, você pode fazer um curso. Confesso que para mim mudou muito o fato de eu estar em um curso agora, estudando sobre Shakespeare e sobre Machado de Assis. Isso fez com que eu lembrasse da parte gostosa de voltar para a sala de aula e realmente aprender sobre algum assunto que me movimentava. Então isso obviamente fez toda a diferença nessa jogada, apesar de eu ter tido muito receio no começo. E eu sou aquele tipo de pessoa que eu tenho vontade de voltar para a universidade e estudar literatura, mas eu tenho muito receio, A minha experiência com a graduação foi muito traumática, foi muito dolorida. Eu pensei em desistir do curso diversas vezes. Eu sou grata pela profissão que eu tenho hoje, por eu ser psicóloga, por ser formada, mas a que custo, Então eu questiono muito como que as universidades estão estruturadas. E quando eu fui começar um curso que é ministrado por uma faculdade e que vem muito desse modelo tradicional, eu tive muito receio. Então, se eu posso te dar aí alguma dica, é de você tentar entender também aquilo que faz sentido para você. Eu gosto de ter uma pessoa mediando conhecimento para mim, a pessoa fazendo conexões que eu por conta própria não faria, pessoa me sugerindo leituras que eu por conta própria não iria encontrá-las. Então, ter esse estudo, esse conhecimento um pouco mais estruturado, tem me ajudado muito no meu próprio estudo. Eu comentei da biblioteca secreta, que é a nossa área de membros aqui do canal, mas como eu dou suporte para o pessoal ali, eu sempre tento trazer alguma contribuição, alguma informação a mais, alguma reflexão além daquela que está proposta ou no livro em si, ou nos textos de apoio. Eu senti uma necessidade de um maior aprofundamento. E isso fez também com que o meu ritmo de leitura mudasse significativamente. Nesse mês agora de setembro, eu li até o momento, eu acho que 2 livros de ponta a ponta. Eu li alguns contos também, que eram leituras para a área de membros, mas eu também terminei daí esses livros e fui estudar livros
de estudo. Então, muito da minha rotina hoje não está sendo ler livros de ponta a ponta, mas buscar referências, buscar textos de apoio, ler textos críticos, ler análises sobre obras e tudo isso conforme eu vou sentindo que aquele livro está pedindo, né? Então, estudar tem mudado significativamente a minha rotina de leitura, a minha rotina de produção de conteúdo, porque eu sinto que eu preciso ter às vezes um pouquinho mais tempo livre para fazer tudo isso, mas tem me trazido muito prazer e eu acho que durante muito tempo a gente se desconecta com o prazer que é estudar. Então fica o questionamento para você, qual que foi a última vez que você estudou algo pro prazer e não porque você tinha um concurso, não porque você tinha uma prova, não porque tinha um professor te cobrando. Eu faço aula de inglês, eu tenho estudado inglês também, e a minha professora perguntou, né, eu tava comentando do curso, né, que eu tava fazendo com ela, e ela perguntou, tá, mas tem prova? Você tem que entregar algum trabalho? Eu falei, não, tenho que comparecer nas aulas e estar ali, trazer meus pontos, discutir. Então, às vezes, a forma com que a gente encara isso, a forma com que a gente escolhe o tipo de curso, o tipo de aprendizado, eles vão dizer diretamente da nossa própria experiência de estudo. E eu fico pensando que, às vezes, o estudo ele é mesmo conectado com essa questão de crescimento profissional, que eu escutava muito isso quando eu era mais nova, que se você quiser ser alguém na vida, você precisa estudar. Mas o que é ser alguém na vida e o que necessariamente a gente precisa estudar para ser alguém na vida? Essa coisa mais abstrata possível na minha cabeça, né, que eu vejo. Óbvio que a gente pode querer crescer nas áreas que são do nosso interesse, mas nem sempre todo estudo precisa focar um grande crescimento e daí a gente entra na produtividade pela produtividade e a gente deixa, né, o prazer de fazer as coisas em segundo plano. E a própria literatura, né, ela acaba acontecendo isso. Às vezes você fica na produtividade e pela produtividade você se desconecta com os livros, não aproveita a experiência. Eu sou uma pessoa que, apesar de ter um volume alto de leituras, eu considero que eu ainda consigo aproveitar bem os livros porque eu tenho leituras muito focadas. Então, quando que eu tô lendo aquele livro, eu esqueço tudo à minha volta e eu realmente adentro, né, aquela história e faço um grande mergulho. Mas nem todo mundo é assim e muitas vezes a gente vê daí, né, livros curtos para ler rápido, quantos livros leu no mês, né? E tudo isso vai fomentando e eu acho que perde o prazer. E a gente perde o prazer, a gente perde a oportunidade de se debruçar sobre uma obra e estudá-la profundamente, como muitas obras merecem. Eu tô compartilhando um pouco sobre isso lá no meu Instagram, da leitura de Otelo, que eu tô na reta final, que é pro curso que eu estou fazendo, por sinal. E a minha experiência foi 100% transformada e foi o livro que me lembrou também o quão gostoso é você realmente estudar algo. É óbvio que eu falo de um lugar de uma pessoa autista, com altas habilidades na área de comunicação, então para mim isso é algo muito mais tranquilo. Eu sei que para algumas pessoas parar e estudar às vezes tem dificuldade de foco, tem dificuldade de achar um tema que atraia e tudo isso, mas eu quero muito trazer aqui o quanto que a gente às vezes precisa ressignificar as nossas experiências e aprendizado para poder usar isso a nosso favor. E eu não tô dizendo que você tem que ler aprofundadamente todos os livros, sabe? Mas às vezes tentar sair dessa camada superficial ou sair, às vezes, daquele conteúdo que nos é exposto em leituras conjuntas e a gente traçar o nosso próprio caminho mais aprofundado dentro de uma obra. E às vezes nós sermos, né, aquela pessoa que vai ser a detentora do conhecimento e que vai ajudar os outros no entendimento da obra, do que a gente esperar passivamente que isso aconteça conosco através dos outros, né? Com os outros sendo esses mediadores do conhecimento pra gente. Então, eu acho que esse tem sido o maior foco do meu momento, assim. Eu consegui estabelecer critérios, eu consegui fazer uma análise de uma obra, eu consegui entender uma obra com maior profundidade e não necessariamente só replicar aquilo que me é dito e aquilo que eu escuto, aquilo que eu leio, e sim concatenar uma ideia e não virar um papagaio ambulante, só repetindo aquilo que as pessoas estão dizendo. Tudo isso foi possível por conta do estudo que realmente está transformando a forma com que eu vejo as minhas leituras, que está transformando a forma com que eu vejo os conteúdos que eu trago para a biblioteca secreta. E eu tento lembrar, assim, qual que foi as últimas vezes em que eu tive
realmente prazer de estudar algo antes da faculdade, né? Qual foi o primeiro momento, assim, que eu tive o prazer? E eu lembro consideravelmente que quando eu era criança eu tinha uma brincadeira, gente, que era muito brincadeira de autista. Não sei como que eu não fui diagnosticada mais cedo. Eu lembro de ter cadernos quadriculados e inúmeros cadernos quadriculados e dentro de cada quadradinho, né, eu desenhava uma bolinha e um bolão. E eu fazia isso repetidamente em cadernos inteiros. Sim, vocês podem me zoar nos comentários se vocês quiserem, mas eu lembro do aprendizado de fazer as curvas mais corretas possível dessas bolinhas e desses bolões. Eles eram tão importantes para mim, eram tão significativos e eu tinha tanto prazer em fazer aquilo, em aprimorar algo, que provavelmente eu devo ter sentido isso em outros momentos da minha vida, durante a minha infância, principalmente porque eu amava ler, eu amava aprender a escrever, amava fazer tudo isso. Então eu imagino que o meu processo de educação infantil ele tenha sido muito proveitoso, apesar de eu não ter grandes lembranças sobre isso, além dessa que eu comentei com vocês. Mas eu questiono qual foi a última vez que você aprendeu algo com os olhos de uma criança, com os olhos encantados de uma criança que está aprendendo algo novo e não fazendo algo por uma obrigação e como uma pressão enorme do meio da sociedade. Eu tava vendo um vídeo esses dias de uma pessoa aprendendo a dirigir e ela falava, né, que foi um momento que ela esperou tanto na vida dela, mas as cobranças do instrutor, a forma com que ele cobrava, as provas, tudo isso fez com que aquele sonho dela, né, aquele sonho de dirigir pela primeira vez, fosse totalmente arruinado por todos esses critérios e pressões, né, que a gente vivencia na sociedade. Então é importante que a gente seja um espaço seguro para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, e que a gente não deixe isso em segundo plano ou que a gente terceirize isso para as outras pessoas. E não é para você ler todos os livros possíveis e fazer um mergulho super profundo. Eu sou super pró leituras de entretenimento, leituras que você vai ler de ponta a ponta e vai fechar o livro, vai encerrar a tua leitura ali, você não vai pesquisar mais nada, porque não tem tempo hábil da gente fazer sempre isso, né? Mas fica aqui o questionamento, né, do quanto que às vezes a gente não está acomodado nesse lugar de ler um livro de ponta a ponta e fechá-lo, colocá-lo na estante, não aprofundar, não olhar para aquilo que a obra pode trazer e para a tua construção de conhecimento em relação àquele livro. Senão a gente fica esses papagaios que eu comentei, né, e que não é o meu foco, eu não quero ser uma dessas pessoas, principalmente produzindo conteúdo, eu não quero falar mais do mesmo. E não quero que vocês encontrem aqui mais do mesmo, principalmente quando a gente vê resenhas de clássicos que não tem como fugir muito de um clássico, né? De resenhas, não são livros inovadores, não são livros que são desconhecidos pelo público, que você tem muito a dizer, mas como que você traz a tua construção de conhecimento para este universo, sem você repetir o mesmo discurso e, quem sabe, inovar numa análise, ver coisas que outras pessoas não veem. Isso tudo para mim é possível através do estudo, então sim, o estudo tem mudado a forma com que eu me posiciono diante das pessoas, na verdade, antes de qualquer coisa. Sentir prazer nisso, gente, eu acho que é possível e não precisa ser em relação a livros, pode ser aprender um novo hobby, aprender a fazer um crochê, aprender a fazer um artesanato, aprender a fazer qualquer outra coisa na sua vida, aprender a fazer um prato de comida gostoso, mas é você sair daquele estado de comodismo, que é uma delícia e a gente precisa estar nele. Eu sou uma grande defensora da zona de conforto porque ela nos dá segurança, mas como a gente coloca um passinho, né, um pezinho ali fora só dela, para trazer algo de novo para dentro dessa nossa zona de conforto. E, gente, eu pessoalmente, eu falo para vocês que tem alguns livros que quando eu tô lendo, quando eu tô estudando, eu sinto uma certa euforia, mas é porque eu sou uma pessoa neurodivergente, eu não sou nada normal nesse sentido. Eu tenho total consciência disso, que muitas pessoas não vão sentir isso que eu sinto, mas é importante dar espaço para isso na nossa vida. E você pode falar que a Morgana não tem o tempo, não dá, não sei por onde começar, etc. Mas, gente, a gente nunca vai ter tempo para nada na nossa vida se a gente não priorizar isso. Então, se eu posso dar uma dica de por onde começar, pega teu livro favorito, vai pesquisar alguns artigos sobre ele, vai pesquisar alguns comentários diferentes sobre ele, vai ver se não tem um curso sobre ele que você possa aprofundar o teu conhecimento. A gente tem tantas aulas de professores no YouTube que podem contribuir
para o nosso aprendizado, eu vejo que até agora na leitura de Divina Comédia, a gente tem o benefício, né, principalmente de quem lê clássicos, que a gente tem estudos mais aprofundados durante muitos anos. Então, tudo isso contribui e às vezes a gente consegue fazer isso enquanto está lavando uma louça, enquanto está dirigindo no trânsito, enquanto eu escuto essas coisas enquanto estou tomando banho. Então, fica a dica para vocês. Espero que esse vídeo seja um lembrete de vocês da importância do estudo, da importância da gente formar as nossas próprias opiniões, da importância da gente encontrar prazer no estudo, na leitura, desacelerar em alguns momentos para realmente conseguir aproveitar a obra, não deixar o entretenimento de lado, mas tentar colocar um pezinho fora da zona de conforto. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada, não esquece de deixar um like, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com alguém que vai gostar dessa reflexão que eu trouxe aqui para vocês hoje. Quero agradecer aos membros da Biblioteca Secreta, que são os grandes promotores desse meu interesse por estudos mais aprofundados, e eu espero ver vocês no próximo vídeo aqui do canal.